Salmos 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e seu louvor na Assembleia dos Anjos. Regozije-se Israel no seu Criador e exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espadas de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os reis em cadeias e seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, privilégio estar com vocês neste culto da manhã, todos que nos acompanham, e a alegria de trazer a palavra do Senhor nesta manhã do dia 6 de março. E entrar no mês de março tem sido uma alegria na nossa igreja. Desde que chegamos para o pastorado na IPI do Cambuci, o mês de março tem esse diferencial de ser o mês da igreja. Dia 16 de março marca o aniversário da nossa igreja. Este ano, 75 anos. 1949, 2022, 75 anos, portanto, o seu jubileu de diamantes. É um privilégio participar dessa história, com a graça de Deus. Aqui estamos nos colocando como igreja serva aos pés de Jesus. Bem-vindos, então, e vamos compartilhar a palavra do Senhor. Queremos proclamar a palavra sobre o tema, hoje de manhã, cuide do seu coração. Eu gosto sempre de tomar esta ideia do coração, a nossa interioridade, o sentido do nosso ser diante do nosso Deus. O que vai no nosso interior, do interior, diz a palavra, brotam as saídas da vida. E queremos tomar, então, a bela história que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 27, versículos 29 a 34. Quero, então, compartilhar a leitura. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Preciosa palavra do Senhor, cuide do seu coração. A palavra de Deus, aliás, diz no livro de Provérbios algo maravilhoso: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Eu queria, talvez, pensar sobre este texto, sobre este momento, porque aqui tem uma ideia básica. A trama se desenvolve em razão de uma refeição, em razão de uma sopa de lentilhas, um prato de lentilhas. E sempre nós tratamos o personagem Jacó como aquele que engana, a ideia de que
Desde o ventre materno, ele saiu agarrado no calcanhar de Esaú, primogênito. Mas eu queria hoje pensar mais sobre Esaú e como que ele age neste momento, como que ele despreza um direito familiar muito importante naquele contexto. Então, vamos mais por esta perspectiva aqui. E eu faço, então, esta pergunta para nós nesta manhã. Sopa faz mal ao coração? Sopa faz mal ao coração? Não, é claro que não. Mas, vamos dizer assim, certos temperos venenosos, estes sim fazem mal e podem até matar. Eu lembro das pregações do Reverendo Leontino, no próximo domingo, com a graça de Deus, teremos nosso querido conosco, pregando a palavra, e ele falava sempre das toxinas que vêm para o nosso coração, das condições que fazem com que nossa interioridade fique envenenada por meio das toxinas. Precisamos cuidar daquilo que entra para o nosso interior. E aqui um parêntese mais de brincadeira, mas que o reverendo Leontino levava assim muito a sério. Nós todos sabemos que ele desprezava a Coca-Cola, porque faz mal ao nosso interior se ingerido, principalmente em grande quantidade e por tempo muito contínuo. Mas aqui nós temos esta ideia presente. E a ideia central que queremos desenvolver nesta oportunidade, queridos, muitos podem estar desprezando a herança de Deus, sem se darem conta das atitudes venenosas que os têm levado a isto. E por isso eu queria tomar, né, esta colocação, esta frase: cuide do seu coração. Cuide do seu coração. E poderíamos então perguntar quais venenos tinha nesta lentilha? Quais venenos tinha nesse prato que tanto mal fizeram ao coração de Esaú? Desenvolvendo aqui a ideia de alguém, não lembro bem quem foi, desenvolveu essas ideias referentes a esse texto, que também compartilho acrescido das observações que faço sobre esta passagem de maneira devocional, de maneira a alimentar o nosso coração. Em primeiro lugar, o primeiro veneno é o veneno da irreverência. Ou seja, Esaú tratou assuntos muito sérios na brincadeira. Percebe que muitas vezes agimos assim. Pessoas agem desta forma. Ele poderia ter pensado assim: esse acordozinho aqui com meu irmão não vale nada. Só estou tirando uma onda. Ainda vou rir da cara dele. Mas todo mundo sabe que há certas coisas com as quais não se deve brincar. Todo mundo já sabe que com Deus não se brinca. É preciso pensar muito bem nisto. A palavra de Deus diz, e no Novo Testamento, na carta aos Gálatas, ministrando àquela igreja, Paulo, o apóstolo, diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Paulo estava ministrando àquela igreja e dizendo, Deus não se deixa ser zombado. Não há possibilidade de enganar a Deus, de zombar de Deus. Ou seja, ele está dizendo aquilo exatamente que a pessoa semear, aquela semente vai dar realmente aquele fruto cujo valor intrínseco está na semente. Não é possível plantar uma coisa
ganhar outra. Não é possível plantar engano e colher algo diferente, colher sucesso verdadeiro. Não é possível. Cuide do seu coração, não leve as coisas na brincadeira, as coisas sérias na brincadeira, não tempere os assuntos importantes da vida com o veneno da irreverência, especialmente no trato das coisas do Senhor, das coisas espirituais. Segundo lugar, o segundo veneno é o veneno da arrogância. Esaú achou que jamais perderia a sua herança para o seu irmão, pois ele era o queridinho do papai. A palavra de Deus diz aqui, ele era o protegido de Isaque. Ele poderia ter pensado assim, mesmo que esse acordo tenha algum valor, meu pai não vai dar a minha herança para Jacó, pois eu sou o filhinho do papai, eu sou o preferido dele. Não se pode fazer o que quiser por ser nesta ou naquela condição, ser filho de o melhor crente, o ser filho de um oficial da igreja, diácono, ou presbítero, ou pastor, ser filho de um poderoso, não garante nada, não pode garantir. Tem muita gente achando que pode fazer o que quer, pois é filho do rei, é filho de alguém poderoso, é filho de Deus, e que Deus vai protegê-lo das consequências de suas brincadeiras, zombarias e pecados. Jesus, sim, era o filho amado do Pai, mas vejam, Jesus nunca fez o que lhe deu na cabeça. Sempre colocou a vontade do Pai acima da sua própria vontade. Ele chegou a dizer que ele veio pela vontade eterna do Pai, pela vontade de Deus. Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feito o que tu queres e não o que eu quero. Cuide do seu coração, não tempere as suas decisões com o veneno da arrogância, da prepotência. Não bata no peito. Aliás, bata no peito simplesmente para dizer: eu sou um pecador, careço muito da presença gloriosa de Deus em meu ser, para que eu seja humilde servo, humilde discípulo, discípula na presença de Jesus. Em terceiro lugar, o terceiro veneno é o veneno da inconsequência. Esaú foi absolutamente inconsequente. Talvez tenha imaginado que poderia resolver isso ou este assunto depois. Talvez tenha pensado que poderia voltar atrás em seu juramento. Talvez tenha pensado assim: não dá nada. Depois eu dou um jeito de pagar esta sopinha para o meu irmão. Mas não teve volta. Jacó não estava brincando e fez de tudo para ficar com a sua bênção. Jacó aqui sim levou muito a sério. Ainda que Esaú tenha buscado arrependimento, não pode voltar atrás da decisão inconsequente que tomou. Há uma palavra sobre essa história no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 17, e é muito interessante. Diz: porque bem sabeis que, querendo ele, Esaú, ainda depois herdar a bênção, então ele tinha esse desejo mesmo, depois de tudo, ainda reivindicar a bênção, diz a palavra, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus 12, 17, está lá. A Bíblia não diz, mas quem sabe ele tenha chorado até na frente do seu irmão, querendo a bênção de volta, mas não adiantou, em consequência. Precisamos pensar bem. O mundo está passando por um momento difícil e muitas vezes é por inconsequência nos comandos, nas decisões dos líderes
mundiais, dos líderes dos países. Precisamos pensar bem, queridos irmãos e irmãs, discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Olha, há consequências na vida que não tem volta, não tem como. Uma vez tomada a decisão, não tem volta. Há planos que não podem ser refeitos. Há sonhos que não podem ser sonhados novamente. Há perdas que não têm restituição. Nós bem sabemos. Há prejuízo sem volta. Há oportunidades que são perdidas para sempre. Por isso, cuide do seu coração. Não use o veneno da inconsequência. Aquela sopa de lentilha significou para Esaú esta mistura bem clara de situações ligadas à sua irreverência, à sua arrogância e à sua inconsequência. Sopa de lentilha é bom para a saúde, mas se estiver envenenada com irreverência, arrogância e inconsequência, podem destruir o coração. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que possas lembrar sempre de Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe muito, querido e querida. Guarda o seu coração. Agora, queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Ó Deus e Pai nosso, exaltado seja o teu nome, Pai. Queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra. Como é bom, Senhor, abrir a tua palavra. E que história incrível nós temos aqui. Quantos ensinos, Pai, nós temos através desta história, ó Deus, deste momento, Pai, da vida de Jacó e Esaú. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a trazer para o nosso interior, para o nosso coração, ó Pai, aquilo que realmente possa nos alimentar, possa nos fortalecer, ó Deus, e coloca-nos afastados, Senhor, Pai, destas circunstâncias relativas, ó Deus, à arrogância, à inconsequência, à irreverência, principalmente, Pai. Oramos, ó Deus, por teu cuidado e bênção na vida de cada um de nós, cada uma de nós, discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Pai, abençoa o teu povo, vem e visita, ó Deus, a cada lar, ó Pai, daqueles que nos acompanham aqui, daqueles, ó Deus, que acompanharão, ó Pai, ainda este vídeo de culto, Senhor.
Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa manifestar tua graça sobre a tua igreja nesse tempo festivo, nesse tempo, ó Pai, de celebrações, sejamos tocados por Ti e possamos crescer em Ti, Pai. Abençoa, Pai, a cada vida, a cada lar, nós te oramos, ó Deus. Sustenta o teu povo, ó Pai. Abençoa a igreja neste tempo de celebrações, ó Pai, os pregadores, ó Deus, os músicos, Pai, os louvores a Ti, a pregação da Tua palavra, tudo redunde, ó Pai, em honras e glórias e ao Teu nome, Senhor, e assim será para a edificação da Tua igreja. Nós te oramos, ó Deus, colocando as vidas nas Tuas mãos. Pai, por favor, vem manifestar Tua graça, ó Pai, curando os enfermos, Senhor. Ó Deus amado, dando ânimo aos que estão cansados. Ó Deus, curando, ó Pai, as feridas da alma. Senhor, dando ânimo mesmo, ó Pai, para todos aqueles e aquelas que se encontram, ó Pai, muitas vezes ansiosos, estressados, cansados, Senhor. Nós te pedimos, visita com poder o teu povo e dá-nos a alegria, devolva-nos, Senhor, sempre a alegria de viver na tua presença. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Agora, queridos irmãos e irmãs, a graça maravilhosa, a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com vocês e com vocês permaneçam hoje e para todo o sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que bênção! Nós vamos lembrar ainda neste momento do que nós temos pela frente, mas não deixe de comparecer ao culto logo mais 19 horas. Teremos hoje o nosso primeiro culto celebrativo com a presença do nosso querido pastor, reverendo Assir Pereira. Queremos a sua presença para celebrar conosco neste mês de março. Que Deus te abençoe e conceda um bom domingo na presença do nosso Deus. Aproveite das boas coisas, cuide do seu coração, cuide da sua vida com Deus. Deus abençoe.